Bom, começando aqui o nosso encontro ao vivo de hoje, a primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês é que esse aqui é uma live, uma aula que eu faço todas as terças-feiras, às 7h45 da manhã, e aqui o objetivo é ajudar a tornar a sua empresa mais lucrativa e fazer com que você tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Esse é sempre o assunto aqui, nosso do dia a dia, ok? E hoje a nossa live é sobre o hábito, um hábito central que você que tem uma pequena e média empresa, que é empresário, que é dono de um negócio, precisa desenvolver, precisa incorporar na sua vida para que você consiga ter dinheiro em caixa. Se você não tiver esse hábito que eu vou falar aqui hoje, hábito, e eu vou também explicar o que é que seria um hábito, né? Para que isso fique claro para você que está me ouvindo hoje, não é? Qual é a diferença de hábito e uma ação que a gente faz no dia a dia, mas eu vou explicar isso aqui com mais calma. É de um hábito central que precisa existir na vida do pequeno e médio empresário para que ele consiga ter dinheiro em caixa. Se ele não tiver esse hábito, dificilmente você vai ter dinheiro em caixa. É por isso que é tão importante esse nosso tema aqui de hoje. É claro que existem hábitos na vida pessoal, existem hábitos também na vida do empresário quando ele está na empresa, né? Ali com a mão na massa, no trabalho propriamente dito. É desses hábitos que nós vamos falar hoje. Eu não vou falar hoje, não vou me referir a hábitos que o empresário precisaria ter também na vida pessoal, né? Para que ele consiga ter um desempenho melhor na empresa dele. Eu não vou falar desses hábitos hoje, apesar de eles serem muito importantes também, claro, né? Vou falar de um hábito mesmo que você, dentro da sua empresa, precisa ter, precisa incorporar, né? Colocar no seu DNA, para que você consiga ter uma empresa de fato que seja lucrativa e que gere dinheiro em caixa. Está claro isso? Bom, aqui o que é que acontece? Eu faço uma exposição sobre o tema, quer dizer, eu falo sobre a aula, e ao final, quem quiser tirar dúvidas, entra aqui comigo ao vivo, pode entrar comigo ao vivo no Instagram. O YouTube não conseguiu abrir a transmissão hoje, então a transmissão está acontecendo apenas pelo Instagram, né? Então, quem quiser tirar dúvidas, pode simplesmente escrever aí as dúvidas, que ao final, eu não vou parar para esclarecer as dúvidas, ao final, então, da minha aula, dessa live, né? Eu posso lhe receber ou tirar dúvidas que você tem aqui comigo. Legal? Então, caderno aí, caneta na mão, para você ir anotando essas dúvidas e ao final você tirar. Legal? Bom, que hábito você, empresário, precisa desenvolver na sua vida para que você tenha dinheiro em caixa, né? Esse hábito central que eu vou falar hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer, vamos explicar primeiro, né? O que seria um hábito, né? Talvez você tenha dúvida do que é um hábito. Um hábito é um comportamento seu, uma ação, né, que você realiza, mas que você faz isso de maneira consistente. Você repete essa ação, você repete esse comportamento o tempo todo dia, toda hora, né? Vamos colocar todo dia, né? Que fica mais claro para a gente entender. Imagine um hábito que você tem, um hábito de repetir uma determinada tarefa ou um determinado comportamento que você tem todos os dias. Uma ação, né? Uma ação que você repete todos os dias, ou um comportamento que você repete todos os dias. Isso vira um hábito. Isso é um hábito. Quando você executa uma determinada ação, faz alguma coisa, mas você não repete isso de maneira consistente todos os dias, isso não se constitui um hábito. Podemos dizer que isso é uma ação, né? Um comportamento que você tem, mas não é um hábito. Hábito é aquilo que está incorporado ali realmente no seu dia a dia. E, de novo, eu estou falando dia a dia, mas pode ser, né, a cada minuto. Existem hábitos que a gente tem a cada minuto. Por exemplo, piscar, né, os olhos exageradamente é um mau hábito, mas é um hábito que você faz a cada segundo, né, a cada minuto. Mas não vamos falar disso aqui hoje. Vamos imaginar, fica mais claro na sua cabeça, né? Está me ouvindo? Que esse hábito que nós vamos falar hoje, ele é um hábito que se repete todos os dias, ok? Bom, existem hábitos, ainda falando sobre hábitos, né? Existem hábitos que são saudáveis e existem hábitos que são prejudiciais, nocivos, né? São ruins, tanto para a nossa vida pessoal, se a gente estiver falando de hábitos na vida pessoal, tanto para a nossa vida empresarial, né? Para a nossa vida como empresário inserido ali no dia a dia da empresa. Então, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí que vale para os dois, vale tanto para a vida pessoal,
vou sacar aqui um exemplo que tanto vale para a sua vida pessoal, como vale também fortemente para a sua vida como empresário, né? De um pequeno e médio negócio. Bom, um hábito de leitura. É um hábito muito raro das pessoas terem, um hábito raro do empresário ter, até porque ele se desculpa, ele justifica, né? Você talvez se justifique que você não tem um hábito de leitura, porque imagina, por que você diz isso? Porque você não tem tempo. Ou muita gente não gosta mesmo de ler. Então, e tem pessoas que leem, quando eu pergunto, mas você costuma ler? Você costuma estudar sobre gestão, sobre aquilo tudo que vai lhe tornar uma pessoa melhor como empresário? E o empresário muitas vezes me diz, muitas vezes não, na grande maioria dos casos ele me diz, não, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Eu até leio, mas eu leio de vez em quando. Eu não tenho o hábito de ler todos os dias, ou a cada 3 dias, ou uma vez por semana. Né? Por exemplo, eu dedico meus domingos praticamente inteiro, né? Tirando o lazer, mas parte do meu domingo eu dedico à leitura. Eu gosto muito de ler no domingo porque é um dia mais tranquilo, né? Você não tem ninguém, muita gente lhe acionando ali no dia a dia. Então, eu considero realmente é um hábito que eu desenvolvi no meu dia a dia, na minha semana, né? Que é uma leitura mais concentrada durante a sexta-feira. Eu tenho o hábito também de fazer pequenas leituras durante a semana, mas no domingo, eu fazia isso antes no sábado, mas eu resolvi concentrar no domingo. Eu tenho um hábito ali de concentrar uma leitura sobre a minha área e até sobre outras questões, durante algumas horas, 4, 5, às vezes 6 horas eu leio ali, de maneira consecutiva, né? Então, é um hábito que eu desenvolvi. Então, voltando para a história da leitura, esse é um hábito saudável, que é bom para a nossa vida pessoal, porque amplia a nossa base de conhecimento, relaxa, dizem que estimula, né, a cabeça, e que, ao mesmo tempo, é um hábito necessário para o empresário, para que ele se desenvolva, se aperfeiçoe o tempo todo. Então, só para a gente entender, né, esse hábito que eu saquei, que é o hábito da leitura, que serve para a vida pessoal, né, tanto para a vida pessoal quanto para a vida empresarial. É claro isso, né? E a gente pode falar de vários outros hábitos. Vamos sacar um outro aqui na nossa vida pessoal, que é o hábito de se alimentar bem, de fazer ginástica, que são hábitos saudáveis, que também é muito raro, né? Cada vez é muito raro nas pessoas no dia a dia ter também esse hábito mais saudável, né? De se exercitar, de fazer alimentação saudável, né? Eu próprio passei por isso até os meus 15 anos de idade, eu era gordinho, né? Nunca fui obeso, nunca fui gordo, né? Como a gente vê. Até porque eu nunca me alimentei mal. Assim, eu sempre comia mais do que devia comer, né? Comia em quantidade maior ou comia muito doce, coisas que engordam mais. E até os 15 anos eu sempre fui meio gordinho. Eu sou filho de espanhol também. E minha mãe, né? Minha mãe, minha avó adorava encher a mesa de comida. A gente sempre teve muita fartura de comida. Contam que minha mãe, como era espanhola, ela viveu ali a guerra civil, né, espanhola, Franco, mas a minha avó, né, porque minha mãe era muito pequena, quando ela veio para o Brasil, e contam que eles lá passaram muita dificuldade, né, por conta da guerra, chegaram não necessariamente passar fome, mas tiveram restrição mesmo, e aí encontrar alimentos, e quando ela chegou no Brasil, conta a história, né, ela viu muita fartura, e aí isso, de alguma forma, afetou, né, a maneira de ser dela, e ela nos entupia de comida. Eu tenho uma irmã também, e ela nos entupia de comida, e era muito difícil a gente não engordar, e até os 15 anos eu fui gordinho, né, por conta desse mau hábito, e comer mais do que eu devia. Esse era o mau hábito. Até que com 15 anos eu resolvi não me tornar mais gordo, eu resolvi emagrecer. Eu sou muito disciplinado nas coisas que eu faço na minha vida, e depois que eu emagreci, nunca mais engordei. Né? Claro que eu tive algumas recaídas, vamos dizer assim, em momentos ali que eu estava trabalhando muito, e essa é a pegadinha, né, esse é o cuidado que nós precisamos ter como empresário, porque no momento de muito trabalho a gente relaxa de hábitos que eventualmente são saudáveis. E em alguns momentos da minha vida eu lembro disso muito bem, quando eu estava trabalhando muito, ganhando mais dinheiro, né? E esse é um momento bom das nossas vidas, do ponto de vista financeiro, eu ali tive umas recaídas e engordei um pouquinho. Não cheguei a engordar, não, mas engordei um pouquinho, até que eu retomei. E hoje tenho um hábito completamente incorporado aqui no meu DNA, que é um hábito de alimentação saudável. Né? Eu nem consigo mais
comer muita coisa gordurosa, coisa, né? Até como no final de semana, eu não consigo mais comer muito, porque já incorporei no meu, né, no meu corpo mesmo esse hábito de me alimentar saudável. Ginástica também, eu faço ginástica regularmente. Às vezes, quando eu vou para a academia, eu vou para treino, eu treino Aikido, né, que é uma arte marcial, então, além da academia, eu faço Aikido à noite. E eu também, muitas vezes, eu vou para a academia, eu não vou dizer para você que eu gosto de ir para a academia. Não gosto, né? Mas eu vou sem pensar. Quer dizer, o hábito tem também essa característica. Anota isso, que isso é importante para você como empresário. Tem horas que fica tão automático na nossa cabeça que a gente não vai mais pensar, e aí nessa hora é muito positivo, porque eu começo a desenvolver hábitos que são saudáveis sem nem mais pensar. Eu simplesmente faço aquilo ali no dia a dia. Como escovar o dente, né? A gente não escova o dente ali, a gente acaba, nem lembra que acabou de escovar, porque está completamente incorporado ali no nosso dia a dia. Então, essas coisas estão incorporadas na minha vida, assim como várias questões relacionadas à minha empresa. A minha empresa estão completamente incorporadas no meu dia a dia e eu não deixo de fazer mais. Por exemplo, as reuniões que eu faço de acompanhamento da minha empresa, toda segunda-feira eu tenho 2 reuniões, uma ao meio-dia e outra às 4h30 da tarde. Isso era 5 horas, nós trouxemos isso para 4h30, porque a empresa cresceu e a gente precisou ampliar ali o tempo dessas reuniões. São reuniões de planejamento, de avaliação do que aconteceu na semana passada. Eu até explico tudo, até explico como você conduzir esse tipo de reunião, né, lá no meu treinamento. Mas esse é um hábito também que eu desenvolvi, e vários outros hábitos que eu desenvolvi como empresário, no meu dia a dia da minha empresa, e que tem me feito cada vez chegar mais longe. Tá? Então, é fundamental que a gente faça isso. Um dos maiores erros de nós, né, quando tentamos incorporar um hábito saudável, e como agora falar do empresário, né, você que está me ouvindo, um dos maiores problemas que a gente tem é que o hábito ele só vira hábito quando você incorpora isso, como eu estava explicando aqui no dia a dia, né, e você faz isso durante muito tempo, aí ele vira um hábito. Se você incorpora no dia a dia, mas você faz isso durante um mês só, por exemplo, não é hábito ainda. Falam-se que para que uma ação, um comportamento vire um hábito, ele precisa durar no mínimo 3 meses. Tem várias correntes aí dizendo que 89 dias, mas vamos arredondar para 3 meses. Então, as pesquisas dizem que se você incorporar um determinado comportamento, uma ação, durante 3 meses, aquilo vai virar um hábito na sua vida e você vai continuar fazendo aquilo, né? Durante, se a gente não puder dizer durante a vida toda, que seria o ideal, alguns hábitos a gente vai ter que levar para fazer a vida toda. Não pode parar de fazer nunca. Eles vão ficar mais internalizados na sua vida. Então, anota também esse recado aí que, né, que você vai precisar incorporar alguns hábitos na sua vida. Mas o maior erro ali do empresário, você pode estar me ouvindo, é começar alguma coisa e não manter. Você começa até dar continuidade durante um tempo, mas não mantém. Alguma coisa acontece ali na sua vida, nessa jornada, e o empresário, então, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele tinha um mau hábito, vou dar um exemplo aqui já. Ele tinha um mau hábito, aí ele me ouve muitas vezes, numa live como essa aqui, você vai ouvir o hábito que eu vou falar hoje, né? Eu hoje vou falar do hábito que vai fazer com que você tenha mais dinheiro em caixa e tenha lucro na sua empresa. Então, o empresário, muitas vezes, ele começa um determinado hábito que vai tornar a empresa dele mais lucrativa, e aí ele não mantém isso no tempo necessário, ele não incorpora isso para que aquilo vire um hábito. Esse é o maior erro. Começa, às vezes até continua durante um tempo, mas depois ele para, e quando ele para, ele põe em risco de novo a empresa, se ela continuar se tornando lucrativa e gerando dinheiro no caixa. Então, não adianta você ter a melhor das boas intenções do mundo, descobrir qual é o melhor hábito que existe na natureza, né? Qual é o melhor hábito que existe para você, que eu vou falar hoje aqui de um hábito central que você precisa ter na sua empresa para que você torne ela lucrativa, e você não torna isso um hábito. Você me ouve, você começa a fazer e não torna isso um hábito. Vou dar um exemplo. O empresário, eu falo para ele que ele precisa separar as contas da pessoa física e jurídica, porque, né, é acima de 90%, acima de 90% dos pequenos e médios empresários têm misturado as contas da pessoa física e jurídica. E isso é o quê? Um mau hábito
Isso é o quê? É um hábito que vai prejudicar a lucratividade da sua empresa e também vai prejudicar a possibilidade de você ter dinheiro em caixa. Então, você tem que se livrar desse mau hábito e não misturar mais as contas da pessoa física e jurídica, tá? Mas o que é que o empresário faz? Ele me ouve, muitas vezes, ele começa a separar, ele até separa, deixa ali as coisas funcionando, mas aí acontece um imprevisto, vou colocar imprevisto aqui entre aspas, uma desculpa. Vamos chamar de desculpa que é melhor. Lá na frente, ele mistura de novo. Dá um exemplo. Precisa pagar a escola do filho dele. Escola de filho é coisa séria, né? Vão tirar a criança da escola se eu não pagar a mensalidade ali no dia. O que é que o empresário faz? Está sem dinheiro na pessoa física. Aconteceu alguma coisa, ele não se planejou, se desorganizou na pessoa física. O que, é que ele faz? Saca da empresa aquilo ali e paga a escola do filho. Depois ele diz assim, não, mas depois eu vou lá e cubro. Não cobre, esquece. O dinheiro não chega no bolso dele de novo. E aí ele entendeu? Ele volta a fazer algo que ele não podia fazer antes. Ele não internalizou esse hábito que eu acabei de dizer. É só um exemplo aqui, né, que para a gente entender, né, e o cuidado que você precisa ter na hora que vai realmente criar um hábito na sua vida como empresário. Tá? Por que essas coisas acontecem? Por que é comum você começar a fazer alguma coisa e antes disso virar um hábito, você deixar de fazer e não deixa aquilo se tornar um hábito para tornar a sua empresa lucrativa, você como empresário? É porque é mais fácil você incorporar hábitos que não são saudáveis do que hábitos que são saudáveis. As pesquisas também mostram isso claramente. Porque, na maioria, por que isso acontece? Porque, na maioria das vezes, os hábitos saudáveis, eles dão mais trabalho de você manter do que os não saudáveis. No início, isso. Tá? Então, é por isso que você termina indo para um caminho errado. Você termina incorporando hábitos que são mais nocivos, mesmo mais prejudiciais, porque eles são mais fáceis. São ações de mais curto prazo, de alívio, de prazer, e os outros não. Os outros hábitos são hábitos que vão lhe fazer alavancar a sua empresa, vão lhe fazer ter uma empresa mais lucrativa com ter dinheiro em caixa. E isso dá mais trabalho do que você simplesmente, né, não incorporar determinados hábitos. É por isso, então, por exemplo, é muito mais fácil, vamos ver se você concorda comigo, é muito mais fácil você sentar ali no sofá e assistir uma série da Netflix inteira do que você fazer um treinamento sobre gestão, ler um livro sobre gestão, né? Participar de um seminário, ter que estudar sobre aquilo, fazer tarefa, aprender para que você se desenvolva. É mais difícil você fazer isso, mas é isso que vai tornar a sua empresa lucrativa. É isso que vai fazer você ter dinheiro em caixa. Se você ficar vendo série no Netflix, pode ser prazeroso, pode ser relaxante. Eu preciso relaxar. Tá, claro, você precisa. Mas isso não vai tornar a sua empresa mais lucrativa. Assistir série no Netflix não vai tornar a sua empresa mais lucrativa. E não estou dizendo que você não tem que ter lazer, mas não é isso que vai tornar a sua empresa mais lucrativa. O que vai tornar a sua empresa mais lucrativa é você, ao invés de estar assistindo série do Netflix, você desenvolver um hábito de ler, de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer cursos permanentemente. É só isso que vai lhe tornar capaz de tornar a sua empresa mais lucrativa. Então, se quer que dá mais trabalho fazer um estudo do que assistir o Netflix. E é por isso que é mais fácil e eu incorporo mais rapidamente o Netflix. Eu fico aqui, né, às vezes, no Instagram ali, vendo ali os Reels, né, que são extremamente viciantes ali, aqueles vídeos curtinhos. Passou ali uma hora, quando eu vejo uma hora ali que eu estou vendo bobagem, ao invés de estar. São hábitos que não são saudáveis para você que tem uma empresa, tornar ela cada vez mais lucrativa. É claro isso? Bom, quem está me ouvindo até agora aqui nesse nosso conteúdo e está gostando dessa live, está fazendo sentido para você, né? Esse conteúdo está lhe ajudando aqui a você entender o que é que você precisa fazer para tornar a sua empresa mais lucrativa. Então, dá seu like aqui, vai aqui no Instagram. O YouTube não conseguiu transmitir hoje, então só posso pedir aqui pelo Instagram. Clica aqui tem um coraçãozinho aí no Instagram, clica nesse coraçãozinho, aperta esse coraçãozinho para você confirmar que esse conteúdo está sendo útil para você. Né? Compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas que estão nos ouvindo agora, que eventualmente você acredita que você pode ajudar elas. Eu estou aqui dando uma aula gratuita, né, para você, completamente gratuita, aberta aqui nas redes sociais,
Então, não custa também nada para você, que tem um amigo, que tem um empresário, que tem alguém que você conhece, que você acha que pode ajudar com esse conteúdo. Manda essa live para ele, você não precisa esperar que essa aula acabar, você já pode clicar no aviãozinho, olha, tem um aviãozinho aí no Instagram e já distribui esse conteúdo, já compartilha esse conteúdo com outros empresários. Quando a gente faz isso, quando você faz isso, as redes sociais entendem que esse conteúdo é útil para você, elas sabem que você tem uma pequena e média empresa e elas, as redes sociais, naturalmente, elas vão distribuir esse conteúdo para mais pessoas que são parecidas com você. Veja que coisa interessante. E com isso todo mundo ajuda outros empresários a tornar o negócio mais lucrativo. Tá claro isso? Bom, então, ó, aperta aí no coraçãozinho para que você realmente mostre que esse conteúdo está sendo útil para você. Vamos falar agora do hábito, né? Vamos falar agora do hábito central que você, como empresário, precisa desenvolver na sua empresa para que ela tenha dinheiro em caixa, para que você consiga gerar mais lucros, para que você aumente as vendas também, para que você, né, torne o seu negócio cada vez mais sólido financeiramente. Esse hábito que eu vou falar agora para você, ele vai tornar o seu negócio mais sólido financeiramente, vai tornar a sua empresa mais lucrativa e vai fazer com que você tenha dinheiro em caixa. E o pior é que a recíproca é verdadeira. Ouça bem, se você não incorporar esse hábito que eu vou falar agora, você vai ter uma empresa que não gera lucro suficiente e que, por isso, não vai fazer com que você tenha dinheiro em caixa. Vai fazer com que falte dinheiro no caixa da sua empresa ou que sobre um pouquinho, quase nada, e com isso você tem uma empresa realmente que não alavanca, que não cresce, que não se desenvolve e começa a andar para trás. Então, anota aí, caderno e caneta na mão para você anotar isso. Bom, existem vários hábitos, né, que o empresário, como eu estava comentando agora, precisa incorporar na vida dele para ele tornar a empresa mais lucrativa. Mas eu vou falar desse central, um dos primeiros. Eu diria que esse é o primeiro hábito. Primeiro, hábito número um que você tem que ter na sua empresa para você torná-la mais lucrativa é você ter o hábito, um hábito forte, de exercer controle financeiro do seu negócio. Incorporar isso como um hábito. Né? Quer dizer, de todos os dias, por exemplo, você fechar as contas da sua empresa, você registrar toda a entrada e a saída de dinheiro todos os dias. Não é para deixar para o dia seguinte, não é para você, porque o movimento foi muito grande e hoje eu não tive tempo nem para respirar, então hoje eu não vou fazer o registro, não estou conseguindo nem fazer o registro das minhas entradas e saídas de dinheiro, hoje não vai dar tempo nem de fechar o caixa, porque o movimento foi uma loucura. Eu me perdi aqui dentro da minha empresa quando se fala de controle financeiro. Isso é um mau hábito. Isso que eu acabei de descrever é um mau hábito que vai atrapalhar a sua empresa de ter lucro, ter dinheiro em caixa. Quando você justifica que você não está fazendo o controle financeiro da sua empresa, como esse que eu acabei de dizer, registro da entrada e saída de dinheiro, fechamento do caixa, né? Conciliação das contas, para saber se as contas estão batendo no final do mês, final do dia, final do mês não. Isso é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Isso é um mau hábito. O que seria um bom hábito? O que seria esse bom hábito que eu falei que a primeira coisa, o primeiro hábito que você precisa incorporar na sua vida como empresário é esse que eu acabei de dizer. Controle financeiro. Controle financeiro. E que controle financeiro é esse que eu estou falando? É esse, exatamente esse. É você registrar todos os dias a entrada e saída de dinheiro no pé da letra. Ali, ó, a ponta do lápis. Né? Seja num sistema, seja numa planilha, seja até numa folha de caixa, no papel, numa folha de caixa. Claro que não é a melhor metodologia, mas é muito melhor do que você não registrar. Então, esse é um hábito que você precisa realizar na sua empresa, é fazer esse registro da entrada e saída de dinheiro. Eu estou ainda falando sobre controle financeiro. Além de você fazer o registro diário da entrada e saída de dinheiro, no final do dia você tem que fazer o fechamento dessas contas, o que a gente chama conciliação das contas. Tá bom, eu registrei e hoje eu fiz 5 mil reais de vendas. Vieram 3 clientes aqui, fizeram compra na minha empresa e eu fiz 5 mil reais de venda. Onde é que está o registro que comprova que esses 5 mil reais de vendas que você fez na sua empresa aconteceram? Cada cliente pagou R$ 1.000. Eu estou dando só um exemplo aqui, dependendo do seu negócio, não é R$ 1.000, dependendo do seu negócio, não são 5 clientes, são 50 clientes. É só um exemplo. Então, no final do dia, você tem que conciliar para saber se
essa conta fecha, né? Você está dizendo que vendeu 5 mil, mas onde é que está registrado isso aí? Tem algum recibo? Tem ali, né, no caixa, quando ele pagou, ele já registrou ali que aquela compra aconteceu? Ou não? Ou você recebeu do dinheiro, botou no caixa e nem anotou nada. Você nem sabe quanto você entrou naquele dia. Tá entendendo o que é um mau hábito? Um bom hábito é você registrar toda a entrada e saída de dinheiro no momento em que ela acontece e no final do dia você conferir. Ah, 5 mil reais de venda. Legal. De onde é que veio isso? Cliente A, B, C. Estou vendo aqui os recibos, estou vendo aqui né, os registros que aquilo aconteceu. Estou falando do recibo, os registros que aquilo aconteceu. Então, de fato, a conta fecha. E agora vamos falar da despesa, né? Porque registrar não só a receita, mas registrar despesas também. Quanto é que você gastou na sua empresa naquele dia? Ah, eu gastei 2 mil reais. Um motoboy que foi fazer uma entrega, um material que eu comprei, chegou a conta da luz, eu tive que pagar. Tá bom, bacana. E então foi 2 mil reais que você gastou. Onde é que está o registro desses 2 mil reais? Para você fazer o fechamento no final do dia. Então, você vai pegar ali no final do dia, vai olhar as despesas que você teve e vai ver se realmente bate. Isso é o que eu chamo de conciliação de contas. Esse é um hábito que ainda está relacionado, claro, a controle financeiro, que você tem que fazer todo dia. Você não pode pular porque você está cansado, fecha a loja mais cedo. Ah, mas se eu fechar a loja mais cedo, eu não ganho dinheiro. Bom, então fecha mais tarde, mas adquire o hábito de... Você vai para a cama... Você vai dormir sem escovar o dente? Provavelmente não, né? Não vai, né? Então, é a mesma coisa, só que estou falando agora da empresa. Você não vai para a cama antes de fechar as contas da empresa. E aí, fechar o caixa também, fechar as contas bancárias, para saber se lá foram depositados o dinheiro. Claro que a gente precisaria de uma live, né? Só para detalhar como é que se faz um fechamento contábil, como é que se faz um controle de caixa. Não é o propósito dessa live. Essa live é para deixar claro para você que o hábito que você precisa incorporar na sua empresa para você torná-la lucrativa é esse controle financeiro que você tem que fazer todo dia, relacionado ao fechamento do caixa, o registro da entrada e saída de dinheiro no dia a dia e a conciliação das contas que você tem que fazer. Essas 3 operações que você precisa fazer no dia a dia na sua empresa precisa ser um bom hábito. Um hábito que você tem que incorporar no dia a dia. E não um mau hábito, que é deixar tudo meio solto. Eu pergunto para o empresário assim, claramente, quanto é que você gasta na sua empresa por mês? Ele não sabe dizer. Ou ele dá um chute, eu gasto, eu acho que a despesa da minha empresa por mês, que da minha loja, é 10 mil reais. Ele acha que é 10 mil reais, mas não tem certeza. Tem lá uma série de contas que são mais fáceis de ver, que ele guardou, que ele para me dizer isso, mas tem muitas outras despesas que ele não sabe porque ele não registra. A pessoa sai da loja, você, empresário, sai da loja, vai fazer um lanche ali na esquina, porque está com fome, não deu tempo de almoçar em casa, você vai almoçar ali, saca dinheiro do caixa da empresa e paga o almoço. Ora, não tem registro. Esse dinheiro sumiu e você não registrou que houve uma despesa, né, da empresa para pagar aquele almoço. Ou você viaja para fazer uma visita a um cliente e não registra o quanto você gastou de gasolina, nem o hotel, às vezes, que você ficou, né? E outras coisas mais. Mal hábito. Bom hábito, registrar tudo. Não deixar as coisas soltas. Ah, mas é só R$ 1. Que só R$ 1? Isso é um mau hábito, achar que pouco dinheiro não é dinheiro. Não, pouco dinheiro é dinheiro também. Dinheiro não é seu, não. Ah, eu sou dono da empresa, meu dinheiro não é seu. O dinheiro é da empresa. Você vai sacar parte do lucro da sua empresa no final do mês, né, para que você se remunere como empresa. Mas o dinheiro não é seu, é da empresa. Então, não tem alguma coisa, um ditado que a gente diz que com o dinheiro dos outros, não tem um ditado? Com o dinheiro dos outros, ou com o filho dos outros, a gente diz, né? Com o filho dos outros, eu preciso ter mais cuidado que com o meu próprio filho, que é filho dos outros. Deixa o filho dos outros na minha casa, eu tenho que ter um cuidado redobrado. O dinheiro dos outros, que é o dinheiro da sua empresa, você tem que ter um cuidado redobrado. Tá? O seu dinheiro na pessoa física, você pode até fazer o que você quiser, mas da sua empresa, você que é o dono, você tem que ter um controle muito rigoroso, e isso é um bom hábito. Quando você deixa as coisas mais soltas, é um mau hábito. Tá claro isso? Lembrando que, ao final, eu vou tirar dúvidas de vocês aqui sobre essas questões. Bom, dito tudo isso, né, o empresário costuma me falar assim, Federaldo, mas eu não sei fazer controle financeiro.
legal, eu entendi que isso é um bom hábito que eu preciso incorporar na minha vida para tornar a empresa lucrativa, né? Você está me dizendo que controle financeiro é um bom hábito. Se eu não fizer isso, eu não vou ter uma empresa lucrativa, nem vou ter dinheiro em caixa. Legal, mas eu não sei fazer controle financeiro. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu digo para isso, se você não sabe, aprenda. Se você não sabe, tem que aprender. Não pode ficar usando como desculpa o fato de você não saber fazer controle financeiro e e continuar sem ter um bom hábito de fazer controle financeiro. Aprenda, porque complicado não é, é muito simples. Então, não use isso como desculpa, né? Primeiro, a desculpa de que você não sabe, e segundo, que não dá para aprender porque é complicado, sou ruim com números. Que ruim com números? Né? Uma conta é uma operação, é muito simples fazer o fechamento financeiro, o controle financeiro de uma pequena e média empresa. Então, não pode usar isso como desculpa. Não pode, não sabe, aprenda. Né? Então, concluindo aqui o nosso papo de hoje, do jeito errado de você tocar a sua empresa no dia a dia é você começar a desenvolver hábitos que são saudáveis para a sua empresa, são saudáveis porque eles vão tornar a sua empresa lucrativa e fazer com que você tenha mais dinheiro em caixa, vão fazer com que sua empresa seja sólida financeiramente, e você começa eles e não mantém tempo suficiente para que aquilo vire um bom hábito. Né? E o jeito correto de você agir realmente é incorporando todos os hábitos durante o tempo suficiente para que você consiga criar comportamentos, ações, maneiras de você reagir, de agir na sua empresa que vão fazer com que sua empresa seja mais lucrativa e tenha mais dinheiro em caixa. Está claro isso? Bom, então, com isso eu concluo aqui a nossa live e agora eu vou tirar dúvidas aqui de você que está no Instagram. Tá? Vou encerrar já aqui outra gravação.